Investidores, vão para mais uma análise do Bitcoin. Ele que vem demonstrando bastante força, inclusive ganhou o maior volume do ano na Bybit no 4 horas. Esse é o volume que a gente chamou bastante atenção nas últimas análises. Hoje tem bastante coisa para a gente conversar. Eu quero discutir com vocês, primeiramente, os próximos pontos de suporte e resistência no curto prazo. E depois eu quero estar discutindo também a resistência no prazo maior. Quero que a gente esteja preparado caso a gente flipe essa grande resistência aí dos 30 mil dólares. Já trouxe diversas análises com vocês aqui anteriormente, onde a gente comparou essa resistência dos 30 mil dólares com resistências majoritárias fortes anteriores, né? Como aquela lá dos 10 mil dólares, que deu muito trabalho para a gente romper, mas quando a gente rompeu, a gente foi bem longe. Outro assunto que eu trouxe para a gente discutir é como é que fica o cenário das altcoins se a gente continuar subindo, em especial o cenário das altcoins contra o Bitcoin. Beleza? Então, bora lá começar aqui primeiramente mais próximo do gráfico. Eu quero lembrar para vocês que, apesar de toda a força, a gente segue no nível de resistência horizontal, correto? Numa grande resistência dos 30 mil dólares. Porém, foi bem interessante aí essa força que a gente demonstrou no Bitcoin, ganhar esses grandes volumes que a gente tinha apresentado lá no 4 horas. Para o curto prazo, eu vejo alguns pontos importantes como resistência, tá? Vou demarcar aqui essa faixa inicial de resistência sendo o fechamento da máxima histórica do ano até o ponto onde a gente formou a máxima histórica do ano, beleza? Então, esse ponto aqui, eu não vou colocar como um ponto de sell zone, tá? Eu não estou distribuindo nessa região. Vou colocar mais como um ponto para a gente estar atento. E o outro segundo ponto, um pouco mais acima, é esse topo aqui anterior, lá de trás de 2022, na casa dos 32,5, beleza? Então são os dois próximos pontos que eu vejo como resistência. Então vamos estar observando como é que vai estar se comportando o preço aí dentro dessa região, caso a gente chegue lá. Mas já adianto, na minha visão, já foi uma demonstração de força muito grande a gente ter ganhado esse volume aqui. Mas não vamos deixar de lado as resistências e vamos ficar atento aí nessas resistências acima. Já falando de suporte, eu vou descer aqui para um tempo gráfico mais próximo. Eu vejo algumas regiões de suporte. Eu tinha comentado com vocês na última análise que foi lá no canal da Belo 3, essa aqui. A gente mencionou uma possível compra se a gente fizesse uma retração aqui por volta dos 28.400 até os 28.100 por ali. Mas a gente basicamente seguiu cantando o pneu e fomos direto, ganhamos ali aquele volumão, né? Então agora eu vejo um novo possível ponto de compra. Esse eu sinceramente não tenho tanto interesse em estar comprando, até porque a gente está num nível de resistência muito relevante. Então eu não quero estar comprando aí em cima. Como eu disse na última análise, de forma alguma eu buscaria compras nessa região, a não ser que a gente tenha uma anomalia bem grande se a gente vier aqui no curto prazo, tá? Então eu vejo, primeiro, para um prazo um pouco maior, aquele suporte ainda sendo válido aqui dos 28.400 e também vejo um suporte mais próximo, tá? Esse suporte aqui dos 30 mil dólares, que é a segunda faixa que mais teve negociação nessa onda impulsiva completa. A primeira está aqui nessa zona mencionada abaixo, e a segunda está aqui vamos arredondar 30 mil dólares, tá? Destaque até para o ponto de stop loss antes, aqui nos 29.689. Então, vou deixar demarcado aqui essa região como um possível ponto para compra, em especial pensando no scalp. Scalp esse que, se a gente tiver nessa região, pode inclusive ser um swing trade, né? Vai que a gente demonstra a força e rompe de vez aí a resistência dos 30 mil dólares, que está parecendo que vai acontecer, tá? Eu falo resistência dos 30 mil dólares, a gente já está nos 31, mas é basicamente o range de resistência dos 30 mil dólares, né? Aquilo que a gente comentou nos vídeos anteriores. Então, mencionado aí as resistências de curto prazo e os pontos de suporte do curto prazo, vamos falar agora de resistência de longo prazo, tá? Se a gente romper esse nível de resistência de fato, quais os próximos níveis de resistência de longo prazo, eu particularmente vou estar atento para talvez estar realizando o Bitcoin. O primeiro ponto que eu vejo como grande importância aqui é o ponto de controle aqui do range anterior deixado para trás, que está lá por volta dos 39 mil dólares. Não só por conta disso, com a escala logarítmica ativa, se tu traçar o Fibonacci do topo ao fundo, você vai ver que essa faixa conflui exatamente com o 0,68 dessa pernada completa de baixa. Se a gente não der gatilhos de topo na região e seguirmos subindo, eu vou desligar a escala logarítmica agora, eu vou traçar o Fibonacci novamente, e eu vou ficar atento a esse nível aqui de 0,68 dessa pernada completa de baixo, em confluência com nível de stop loss Hunt, que está aqui nos 48.200, tá? Então, nos 45 até os 48.200, 45 que é o topo
deixado aqui fechamento mensal para trás. Então, dos 45 até os 48 seria um ponto que eu vou estar atento para uma possível realização. Fechou? Não tenho ordens na região, tá? A gente vai aguardar o preço chegar lá em alguns dos níveis de resistência e tá de olho para possível realização. Tem bastante tempo até lá, então vamos deixar esses níveis aí de lado por enquanto. No último vídeo que eu postei lá no canal da Belo Trade, eu comentei bastante sobre o que era interessante a gente ver se a gente rompesse de fato essa resistência, né? A gente tocou muito ali no ponto do volume. Costumo dizer que o volume da diga de conforto é uma tendência, e se a gente romper um ponto muito importante de resistência, é interessante a gente ter altos volumes. Eu falei bastante disso nesse último vídeo. Literalmente, como está na thumb aí, prepare-se. Então, se você ainda não acompanhou, assiste o último vídeo lá da Belo Trade e dá uma olhada lá. O vídeo é basicamente uma aula aí sobre volumes, beleza? Então, é interessante a gente ver grandes volumes se a gente ultrapassar essa resistência aí horizontal do Bitcoin. Turma, tive que dar uma pausa na análise, estou voltando agora, porque eu estava tendo um probleminha aí com o TradingView. Mas, voltando. Queria comentar aqui agora com vocês, olhando para o passado, pontos importantes que a gente rompeu, como os 10 mil dólares e o nível de resistência dos 20 mil dólares, que na época era a resistência ali do all-time high, a força que a gente demonstrou quando a gente rompeu aí esses pontos importantes. Então a gente começa a observar aqui, quando a gente rompeu de fato, um rompimento verdadeiro, lá dos 10 mil dólares, a gente teve do ponto de rompimento do topo anterior até a máxima, uma alta aí de cerca de 20%. E quando a gente rompeu também a resistência dos 20 mil dólares, a all-time high, o topo anterior, a gente teve uma alta de cerca de 20% até formar um topinho e fazer uma retração. Eu não duvido a gente ter algo parecido aqui com o Bitcoin, tá? Lembrando que se a gente romper essa região, é muito interessante que seja apresentado altos volumes para a gente acreditar que é um rompimento forte. Se a gente tiver pelo menos 20% do topo anterior, da máxima do ano, a gente vai bater lá na casa dos 38 mil dólares, que vai dar no ponto de controle do range anterior, né? Que a gente já viu aí que é o próximo ponto de resistência. Agora vamos dar uma passada aqui no S&P. Eu sei que a correlação está muito baixa, mas acho importante a gente mencionar, já que ele está no nível de suporte. Apesar que eu vejo um suporte com range bem grande aí de suporte, né? A gente já fez análise no vídeo anterior, foi postado lá no canal da Belo Trade. Mas eu vejo ele mais com potencial de ajudar o Bitcoin segurando no suporte do que atrapalhar tendo fortes quedas, beleza? Então, é algo a mencionar aqui para o S&P. Agora vamos falar das altcoins. Como é que ficam as altcoins se o Bitcoin romper com muita força aí para cima? Bem, para falar das altcoins, eu acho interessante a gente falar aqui da dominância, né? Desde o início do ano, eu tinha compartilhado com vocês lá no canal da Belo Trade esse vídeo aqui. As altcoins vão derreter contra o Bitcoin. E qual era a ideia compartilhada nesse vídeo? A gente observou que no início do ciclo de alta do Bitcoin, historicamente, tanto lá em 2015, salvo engano, e em 2019, o Ethereum e a maioria esmagadora das altas perdeu valor contra o Bitcoin no primeiro momento. O Ethereum, salvo engano, quando o Bitcoin iniciou alta de longo prazo lá em 2015, o Ethereum perdeu 70% de valor contra o Bitcoin. Em 2019, perdeu 50% de valor contra o Bitcoin, até que encontrou fundo e voltou a subir. Desde então, a gente vem com uma queda aqui no Ethereum de cerca de 30%, né? Desde quando iniciou o ano, o Bitcoin iniciou a tendência de alta, cerca de 30%, exato, de queda contra o Bitcoin. A gente já chegou no nível de suporte, mas se o Bitcoin tiver um movimento volátil aí para cima, muito provavelmente a dominância vai continuar indo para o Bitcoin. A gente observou aqui durante essa pernada de alta que a maior parte do tempo que a dominância mais foi para o Bitcoin foi quando ele estava fazendo um movimento forte para cima. Então, se a gente tiver esse rompimento aí para cima, muito provavelmente o Ethereum deve continuar perdendo valor aqui contra o Bitcoin. Apesar de eu ter essa visão, eu até comprei Ethereum, tá? Ali foi na sexta-feira, parece que foi na sexta, ao invés do Bitcoin. Até porque o Bitcoin estava na resistência, né? Não vou pegar Bitcoin na resistência. E a dominância deve continuar subindo. Talvez eu veja a gente vindo aqui encontrar o nível de 0,68, essa pernada completa de baixa, com a escala logarítmica ativa, que
que está ali por volta dos 58%. É um ponto que eu estou mais atento para dissolver Bitcoin em altos, né? Trocar Bitcoin por algumas altas. Mesmo com essa desvalorização das altas contra o Bitcoin, algumas altas tendem a continuar subindo contra o Bitcoin, né? Em especial as que estão em alta contra o Bitcoin. São poucas, mas existe, né? Um bom exemplo é a Chainlink. No vídeo que eu compartilhei, o primeiro vídeo desse canal, aqui que você está vendo o vídeo agora, foi esse aqui, né? Chegou a hora de comprar as altcoins, elas vão continuar caindo até 2024. Estava me referindo aqui na queda contra o Bitcoin, né? Daí nesse vídeo eu até falei da Chainlink, que ela é uma moeda que performa bem, vem performando bem contra o Bitcoin. Talvez ela não sofreria, e muito provavelmente não vai sofrer com essa dominância indo pro BTC, tá? Analisando aqui agora o sentimento, olha, a gente tem algo bastante interessante aqui, tá? Durante toda essa pernada, desde o fundo que a gente formou nos 26.850, arredondando até o preço atual, a gente teve uma queda bem relevante do long short rate com bastante aumento do open interest, né? Então, deixamos pessoas shortadas aqui ao longo do caminho. Eu não vi um delta comprador tão forte ainda, então muito provavelmente a gente vai ter combustível para vir buscar liquidez acima dos topos anteriores, pelo menos. Beleza? Então, realização, eu não estou olhando muito para o Bitcoin, apesar de a gente ter mencionado ali as resistências, eu só vou olhar para um short barra realização se a gente fizer alguma anomalia, uma mudança de estrutura com o sentimento piorando bastante, ou chegarmos naquele nível de resistência e apresentarmos alguma anomalia. Por enquanto, estou mantendo a exposição e olhando para níveis bem mais acima, como os 38 e os 45, 48 mil dólares, beleza? Vamos chegar aqui e comprar agora, se a gente está sem? Olha, não acho uma boa, tá? A gente está no nível de resistência, eu particularmente não trabalho com compras na resistência. Mas se for a sua estratégia, em especial se for um DCA programado, aí beleza, siga a sua estratégia. Falando de ordens, temos bastante ordens acima, mas com o sentimento dessa maneira, eu não vejo essas ordens segurando não, né? Até porque a gente tinha bastante ordens aqui ao longo do caminho, a gente já varou todas elas fácil. Então, bora ficar atento aos próximos níveis de resistência no Bitcoin, aqueles que a gente marcou aqui. Deixa eu ver se eu encontro agora fácil. Exato. Encontramos aqui. Basicamente é a gente brigando ali novamente na máxima do ano e os pontos de stop loss antes do topo anterior, que está lá de 2022, né? Então, esses são os pontos que eu fico atento para possíveis operações, em especial, acho que mais os pontos de compra, apesar de eu não estar tão interessado em comprar aqui nesse nível de resistência, né? Não faz muito parte da minha estratégia, mas é um ponto que a gente fica atento aí. Beleza? Então, muito provavelmente a gente segue alta. Por enquanto, nenhum grande gatilho de topo. Então, trades investidores, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, nem vi a duração dele. Mas por hoje é só. Agradeço aí a participação de todos. Se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever no canal. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.